Bem-vindos ao curso de análise técnica avançado do Instituto Trader Profissional. Acesse www.traderprofissional.com.br. Você pode se cadastrar em nosso site quando você sabe que temos um curso gratuito, ao vivo, todos os dias, revelando as técnicas e os segredos de day trade e comprovando as operações reais com ordens de compra e venda real e, além disso, envolvendo R$100 mil no ativo Vale 5. Cadastre-se aqui para receber essas videoaulas e novos vídeos sobre análise técnica. E além disso, você recebe esses vídeos tutoriais pelo Facebook, você pode se cadastrar, também pelo Twitter, YouTube e Google+. Vamos falar hoje do Bollinger Bands, do indicador de análise técnica desenvolvido por John Bollinger. O Bollinger Bands, ou as bandas de Bollinger, é a composição dessas duas linhas aqui, que são as bandas do indicador. Temos a banda inferior e a banda superior. Bom, eu não vou falar sobre fórmulas e teorizar, porque o objetivo aqui é fazer você saber usar as ferramentas, da mesma maneira que um piloto de Fórmula 1 não precisa saber de mecânica e todo o funcionamento por trás do carro, mas ele precisa saber ganhar a corrida e usar o equipamento. Então o equipamento está em softwares de análise gráfica. Mas basicamente a fórmula é a média móvel de um certo período para calcular a banda superior, mais 2 vezes o desvio padrão da quantidade de períodos. Por exemplo, esse aqui é o período 5,5 que eu estou usando. Então calculo a média móvel simples de 55 dias e mais 2 vezes o desvio padrão de 55 dias para calcular a banda superior. E a inferior é o inverso. A média móvel simples de 55 dias menos 2 vezes o desvio padrão de 55 dias. Isso pode ser feito para outros períodos. Bom, existem diversas formas para estar operando com o Bollinger Bands. E na análise técnica eles falam sobre essas maneiras de operar com Bollinger Bands. Eu descobri um padrão para operar o Bollinger Bands muito eficaz, que são padrões para operar reversão de tendência. E esse padrão ele tem uma estatística muito favorável. Eu vou estar ensinando ele para você aqui. Eu não uso isso na minha metodologia de trade. A minha metodologia de trade é muito melhor e muito mais eficiente do que isso aqui, na minha opinião. Mas o Bollinger Bands tem o seu lado bom. E eu vou estar falando sobre esse lado bom que poucas pessoas na análise técnica também falam. Certo? Bom, muitas pessoas dizem que para operar com banda de Bollinger você tem que vender quando tocar na banda superior, comprar quando o preço toca na banda inferior. Consolidação quando a banda ela simplesmente fica curta, quando ela encurta. Mas isso é óbvio, você não precisa das bandas de Bollinger para detectar consolidação. Quando o preço ele já estiver lateralizado, você já vai saber que é uma consolidação, independente se a banda de Bollinger está distante ou juntas uma das outras, certo? Então, é outra coisa que a análise técnica fala para identificar a consolidação. Só pelos candlesticks já dá para identificar a consolidação, e pela minha técnica Congestion Profits, é melhor ainda, porque antes de acontecer a consolidação, é possível prever a consolidação. Se você não sabe sobre o Congestion Profits, você vai no meu site e procura saber. Mas existe um sinal clássico aqui, tá, de reversão de tendência, que é caracterizado pelo seguinte. Usando o padrão, geralmente recomendo em livros de análise técnica, usar o padrão Bollinger Bands de 20 períodos. Eu estou utilizando o padrão 5,5 aqui. E ele funciona para estar fazendo esse tipo de análise que eu estarei demonstrando aqui para vocês. Enquanto o preço estiver dentro das bandas de Bollinger, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nenhum tipo de operação. Meu objetivo é identificar a reversão da tendência. Quando o preço ele sair da banda inferior ou superior, nesse caso a tendência é de baixa, o preço saiu da banda inferior, mas são 3 candles. Saiu esse candle aqui, saiu esse outro candle, o segundo candle,
E aqui terceiro candle, saiu até 4 candles. Então quando sai 3 ou mais candlesticks fora da banda de Bollinger, como a maior parte do tempo o preço está dentro das bandas de Bollinger e não são mais, e quando o preço sai das bandas de Bollinger não são mais do que 3 candles geralmente, e a tendência continua. Então quando o preço sai fora da banda de Bollinger, mas é um candle só, e depois volta, geralmente continua a tendência. Mas quando sai em 3 e acontece um padrão de candlestick de reversão, então geralmente reverte a tendência. Nesse caso aqui, o sinal de entrada para operar a reversão de tendência é quando 3 candles saem fora da banda, faz um padrão de candlestick, você tem que estudar todos os padrões de candlesticks para entender, e você tem um outro candle que fecha dentro das bandas de Bollinger. Então, 3 candles fora da banda de Bollinger, padrão de candlestick de reversão de movimento do preço, que indica a reversão da tendência. Um candle fechou dentro, quando fechou, daí você faz a compra e coloca o stop no último candle que fechou dentro que fechou fora das bandas de Bollinger. No caso, como isso aqui é uma tendência de baixa, eu vou colocar no fundo, literalmente, que se encontra aqui. Agora, para fazer o manejo de risco, tem também uma técnica de manejo de risco que você tem que aprender. E o risco para essa operação é grande. O risco pelo meu trade system é muito menor. Por isso que eu não gosto também de operar esse tipo de operação. Mas, fez a operação, entramos aqui comprado, e no caso aqui a gente vê que o preço quase tocou no fundo, quase estopou, ou seja, ele encontra estatisticamente suporte nesse fundo e depois subiu. Qual é a saída operacional? Pode ser na banda superior, né? Aqui a gente teria um lucro aí de 1,66% para um risco, aqui o risco, veja que o risco é grande, de 0,75%, 0,70% de risco na oscilação. Então teria que entrar com menos capital, teria que fazer todo um cálculo complexo. No meu curso eu ensino como fazer um gerenciamento de risco para valores maiores do que 0,3% e como fazer isso rápido. Tem um software de manejo de risco também nosso. Mas, então o risco ganho dessa operação não é bom, tá? Geralmente os riscos são grandes, tá? Você não tem... O risco bom seria se eu entrasse aqui, tá? Quando faz esse padrão de candlestick e rompe a máxima do candle, aqui seria um risco bom, risco pequeno para estar ganhando aqui na banda superior ou no próximo sinal de reversão. Mas o problema é que isso aqui falha também, tá? Então tem a possibilidade de falhar menos é quando o candle fecha aqui dentro. Essa é a possibilidade de falhar menor, certo? Então o preço ele foi fazendo topos e fundos ascendentes aqui na banda superior, poderia ser a saída operacional ou ir protegendo o lucro à medida que a tendência vai se formando. Então existem várias técnicas para isso. E você também pode sair quando acontecer de um candle sair fora da banda de Bollinger e outro entrar. Então eu poderia ter saído aqui também. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 candles, padrão de candlestick. Isso aqui é quase uma nuvem negra, né? Tinha que ter o corpo do candle tinha que estar um pouquinho acima aqui para formar uma nuvem negra. Mas isso aqui é muito similar a uma pinça de topo, também lembra um pouco, mas isso aqui está mais para um árabe de baixo, tá? Não é o característico clássico, mas os padrões e a psicologia por trás dos padrões de candlesticks, isso indica um árabe de topo, um árabe de baixa que vai cair. Certo? E depois que fez isso aqui, um outro candle fechou dentro. 3 candles foram para fora da banda superior e um candle fechou dentro, padrão de candlestick de reversão de movimento. Então entraria aqui, né, e colocaria o stop lá. Então veja que o stop é grande, mas a quantidade de acerto é boa, porque chegou até a consolidar, mas fez a tendência de baixa, tá? Então, isso é um padrão para operar no Bollinger Bands que, na minha opinião, funciona. Mas aqui, por exemplo, a gente já teve uma falha. Aqui eu tenho 1, 2, 3 candles, fechou um dentro
Entrei aqui, ó, o stop gigante aqui de 0,5% e consolidou e continuou caindo. Certo? Aqui quase falhou. Aqui é consolidação. Aqui, por exemplo, ó, quase que a gente acertou aqui. A gente teve, ó, 1, 2, 3 candles fora. Um fechou dentro, entrei aqui e coloquei o stop loss, o start de compra para operação vendida no topo no último topo, que é uma operação de reversão de tendência de alta para baixo. E fez um grande movimento de queda, mas voltou tudo. Mas eu teria zerado o risco, porque fez esse grande movimento de queda. Aqui também tem um outro padrão que a gente pode estar utilizando. Aqui, como já fez um sinal fora da banda superior e fez também um topo duplo, né? Temos esse topo aqui. Isso aqui já é um sinal de reversão de movimento. E aqui novamente tocou na banda superior, fez topo duplo, padrão de candlestick que indica reversão de movimento. Nós temos aqui uma estrela cadente, um engolfo de alta engolfando a estrela cadente aqui. Temos essas sombras gigantes que indicam resistência do mercado para a resistência que foi feita por esse topo, que é um sinal forte de reversão de movimento. Então, quando acontece esse sinal de reversão de movimento forte, e acontece mais um topo para uma tendência de baixa, para operar a tendência de baixa, e acontece mais um topo na banda superior de novo, quando já houve esse padrão de saída dos candles e outro candle que fechou dentro, que é o sinal clássico para operar a reversão que eu acabo de revelar para vocês, você pode estar entrando aqui também, né? Daí no caso seria quando bater na banda de Bollinger, padrão de candlestick de reversão de movimento, rompeu a mínima dele, eu posso estar fazendo a entrada operacional e colocando a limitação de prejuízo no topo superior, no maior topo que a gente tem aqui. Então isso aqui é um topo duplo, um padrão de análise técnica topo duplo. A gente pode fazer a mesma coisa para fundo duplo. E depois houve a tendência de baixa. E até o momento continua. Então isso é um padrão de reversão para usar com o Bollinger Bands 355 muito eficaz. Eu não preciso usar isso aqui, tá? Eu uso as médias móveis exponenciais e outros indicadores muito melhores do que isso, que é muito mais eficiente. Vou continuar dando uma analisada aqui no gráfico. Lembrando que isso aqui é o gráfico de 5 minutos. No diário isso funciona muito melhor, porque o gráfico de 5 minutos ele é ruidoso. Isso aqui é um exemplo com a Petrobras. Aqui outro exemplo de queda, tá? Tava caindo. Fez vários candlesticks saíram fora. Então quando também os candlesticks ficam muito tempo fora da banda inferior, no caso de uma tendência de baixo, quando aconteceu o padrão de candlestick, por exemplo, por que é preferível entrar quando o candle fecha dentro? Fechou mais de 3 fora e um candle fechou dentro. Por que é melhor? Olha só, aqui deu um sinal falso. Né? Fechou esse maruboso, fez um arame de topo no rompimento da máxima do arame aqui de fundo, aliás, né? Um arame de alta. Rompeu a máxima, o stop loss seria nesse último fundo, presumido, mas rompeu e depois foi embora, ou seja, deu violinado. Então este sinal ele dá várias vezes falso. Por isso que não é bom usar. Agora, quando fecha dentro, aqui fechou dentro. Daí eu colocaria meu stop loss aqui. E a gente tem um risco grande aqui também. Tá? Eu colocaria meu stop loss aqui. E a tendência foi embora, subiu. E a saída seria ou na banda superior, que a gente teria um lucro aqui de 2%, no gráfico de 5 minutos. Tá? Ou maximizar os lucros surfando na tendência, utilizando uma técnica para surfar durante a tendência, porque é uma reversão de movimento do preço. Veja que também tem sinais falsos aqui, né? A gente tem aqui vários candles saiu fora da banda, fechou um dentro e deu stop. Aqui também, ó, 3 candles, fechou dentro da banda, porrada, stop. Então, falha. Você não vai acertar sempre, não. Então, estou mostrando para você aqui que tem muitos analistas e professores que só mostram quando dá certo, quando é bonito. Tem que mostrar quando dá errado também. Então, tem a necessidade de fazer o gerenciamento de risco. Tem que testar na prática para ver se funciona realmente. Eu nunca testei isso aqui na prática.
ou melhor, já usei esse trade system parecido, quando eu operava day trade no início do pregão com a Rossi. Então eu usava um trade system usando o Bollinger Bands que eu inventei e era contra a tendência. Eu não ganhava muito bem. Para dizer a verdade, até que eu ganhava razoavelmente bem, mas era muito perigoso, porque o risco-ganho era 2-1, então no longo prazo eu tinha a chance de quebrar. Felizmente eu não quebrei. E mudei também de método para o método que eu trabalho hoje. Aqui, por exemplo sensacional, né? Aqui, por exemplo, 1, 2, 3 candles fora, fechou um dentro, não reverteu a tendência. Consolidou e explodiu para cima. Agora aqui deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles fora. Padrão de reversão de movimento fantástico aqui, que é um padrão de candlestick, uma estrela cadente. Rompeu a mínima dela, também confirmou a estrela cadente. E aqui fechou um candle dentro. Mais de 3 que estavam fora da banda de Bollinger. Mais com esse padrão de candlestick. Então, é queda, reversão de movimento na certa. E daí houve a queda do mercado. O problema é como que eu vou proteger o lucro, como que eu vou seguir essa tendência aqui. Então você tem que definir isso. E isso é o mais difícil, tá? Para você conseguir ficar na tendência até o final aqui. É algo que precisa ser estudado e desenvolvido. Aqui também, novamente... mais um detalhe. A bandas de Bollinger eu configurei para exponencial, tá? É 5,5, desvio padrão 2 e é exponencial. É aqui, de acordo com os meus estudos, é a melhor banda de Bollinger para a gente estar utilizando para esse trade system em questão aqui. Então vocês veem que é diferente das técnicas de análise técnica que a grande maioria das pessoas falam para usar com Bollinger Bands. Tem uns que usam lá na média, colocam uma média aqui no meio do Bollinger Bands e opera. Então, o meu trade system já não tem nada disso. Então a gente tem aqui vários candles para fora da banda, fechou um dentro e uma pequena consolidação e na banda superior aqui fez uma tendência de alta e na banda superior seria a saída operacional. Quando aparecer um padrão de candlestick ou outro tipo de saída operacional que você pode definir, certo? Aqui novamente, fora da banda de Bollinger, vários candlesticks fora. Aqui fechou um dentro, fez um candle bonito, um Arami de topo, com uma estrela cadente dentro do Arami, um padrão de candlestick muito forte. Rompeu a mínima, fechando esse spinning top, que é outro padrão de indefinição do mercado dentro da banda de Bollinger. Ou seja, vários candles fora e um dentro, fechou dentro e deu stop, deu violinada. Daí deu a violinada, não aconteceu o padrão de novo e depois reverteu a tendência. Então, novamente, falha do método, apesar de que deu certo. Só que houve uma violinada do mercado, depois houve a queda. Aqui também outra falha, né? 1, 2, 3, 4, 5 candles fora. Um fechou dentro, caiu um pouquinho, subiu. Aqui também teve outra falha, 1, 2, 3, 4 candles fora, fechou um dentro, né? E ao invés de voltar, subiu, deu stop. Então, tem bastante falhas também. Então, você tem que fazer seu gerenciamento de risco para estar operando isso aqui. Eu não opero isso, porque o meu negócio é utilizar o meu trade system, que tem muito mais eficácia e eficiência do que isso. Bom, vamos agora para o gráfico diário. Bom, pessoal, no gráfico diário da Petrobras são raríssimos os sinais. Então, você é um position trader, eu quero usar o Bollinger Bands para operar a reversão de tendência por esse método. Raríssimos os sinais, raríssimos mesmo, tá? Por isso, você não tem como contar com essa estratégia para você operar sempre, né? Você vai operar esporadicamente. Então, isso aqui é um sinal da nossa estratégia com o Bollinger Bands. Não deu nenhum sinal durante quase todo o tempo aqui. Deu esse sinal que deu violinada, vários candles fora, fechou dentro, depois deu stop, depois caiu, deu violinada aqui, falhou. Aqui também falhou, vários candles fora e foi para dentro, falhou. Aqui foi um candle fora só, então já não compete ao nosso sinal, que deu certo, inclusive houve a queda do ativo, certo? Agora vamos ver, aqui também deu outro sinal falso, vários candles fora, fechou um dentro, voltou de novo, mas aqui é um sinal fantástico, né?
vários candles para fora, com pivô de alta fora da banda, um golfo de baixa, padrão de candlestick muito poderoso, certo? E fechou um dentro. E quando fechou esse dentro, daí olha o stop também do negócio, é grande, tá vendo? 5% de oscilação aqui do preço, do ponto de entrada ao ponto de stop. Então é um stop muito grande, por isso que não me compete trabalhar com esse tipo de estratégia, porque o risco é grande. Eu teria que entrar com muito pouco capital e não ganharia tão bem com a alavancagem inteligente, onde você alavanca muito, mantendo o risco, sem aumentar o risco. Aqui a gente raramente vai conseguir usar a alavancagem inteligente. Voltou, quase deu stop e fez essa queda brusca aqui. Tá? Mas você vê que é raro, né, essas condições acontecerem. Aqui quase acertou, né? Vários candles para fora, fechou um dentro. Risco gigantesco aqui, de 11%. Então, são padrões que funcionam. Né? No day trade acontece muitas vezes, então é melhor usar isso aqui no day trade do que usar isso aqui para diário. Vamos pegar aqui a Gerdau. A Gerdau a mesma coisa no pregão de hoje, aí, gráfico de 5 minutos. 1, 2, 3 candles fora, fechou um dentro. Stop gigante aqui, né? Daí você segura e aqui na banda inferior você recompra, seria uma operação de venda. O gráfico de 1 minuto na Gerdau, então olha só, tendência de queda. 1, 2, 3 fora da banda de Bollinger, um dentro, né? Daí aqui foi um sinal bom e fez a entrada operacional, atingiu a banda superior. Então a gente teve um lucro aí de 1% e acertamos a reversão da tendência na Gerdau. Aqui, por exemplo, deu violinada, né? Porque fez o padrão mais de 3 candles fora, um dentro, depois rompeu o topo, então deu stop no trader aqui, então erra também, para vocês verem. Aqui, por exemplo, vários candles para fora, padrão de candlestick estrela cadente, fechou um dentro com um gap de corte ainda, que é um gap de força para iniciar um movimento a favor da tendência de baixa aqui, que é o gap de corte, e grande risco aqui também, e fez uma pequena consolidação e cai. Então com Bollinger Bands, essa tática do Bollinger Bands, esse padrão do Bollinger Bands, ele tem a sua eficiência. Eu tenho algo muito melhor na minha estratégia, muito mais poderoso do que isso. Por isso que eu não uso o Bollinger Bands. Ele não é necessário para mim e ele não vai me ajudar. Essas técnicas estão incluídas na minha estratégia Trend Follower Expert e Reversion Profits, que está lá no meu site. Vocês entram lá para vocês conhecerem a minha estratégia, que inclusive eu vendo em DVDs, um curso de trader profissional. Ao mesmo tempo, pessoal, isso é uma ideia fora dos paradigmas da análise técnica, porque o pessoal ensina a usar o Bollinger Bands de outras formas, com períodos que não é o 55, que é um período grandão, tá? Então veja a minha visão diferente, porque eu estudei muitos anos análise técnica, consegui inventar um próprio método, criei conceitos da análise técnica que nunca ninguém descobriu, que é o Congestion Profits, que é um método que você consegue prever prejuízos antes de acontecer. Você pode olhar no meu site lá, depois você vai lá. O break-even também, depois que você entra na operação, você prevê prejuízos e sai com risco com prejuízo diminuído, e depois a previsão é concretizada, dá prejuízo, mas você saiu antes com prejuízo menor ou com risco zerado. Tem o fractal da morte, que também prevê prejuízo com 80% de acerto. Quando esse fractal do preço acontece, é um desenho e padrões de candles que acontece, que eu descobri que 80% das vezes vai consolidar ou vai dar prejuízo. Então o trader não pode entrar. Então tem essas técnicas também que eu descobri, que eu inventei e é eficaz, eu uso isso. E outras formas de operar, formas de calcular alvo, formas de seguir tendência, muito melhores do que usar o Bollinger Bands. Como isso é um curso de análise técnica, eu estou mostrando para vocês a minha visão sobre o melhor do Bollinger Bands que eu acho que dá para operar. Porque muita gente ensina trade system de estratégias que, na minha opinião, não é eficaz.
Mas usar essa estratégia aqui, esses conceitos, você pode estar conseguindo ter uma eficácia para operar no mercado com o Bollinger Bands. Mas o Bollinger Bands não faz parte do meu arsenal de indicadores de análise técnica e técnicas de análise técnica. O que eu uso é muito mais superior do que isso. Mas isso já é, para você ter uma ideia, também usar ele se você quiser na simulação. Antes de usá-lo, lembre-se, nada foi testado aqui na prática com dinheiro real, isso aqui é apenas uma simulação. Já o meu método estratégico que eu vendo no site, está tudo testado. Na prática com dinheiro real. Mas isso aqui não foi testado, então você tem que testar e comprovar se isso aqui vai funcionar ou não. Portanto, não saia comprando e vendendo ações com essa técnica. Teste primeiro. Depois de 6 meses, 1 ano de teste, você entra com muito dinheiro se funcionar. Alerta. Antes de usar, teste por 6 meses a 1 ano. Você precisa, para essa estratégia funcionar, não simplesmente aprender. Ao mesmo tempo, você precisa de muitos outros conceitos aplicável à especulação ou trade no mercado financeiro. Vou então listar o que você precisa aprender e comprovar na prática com dinheiro real por 6 meses a 1 ano. Você precisa de uma estratégia de manejo de risco, precisa comprovar ela, estratégia de entrada operacional, estratégia de saída operacional depois de você ter entrado, aonde que eu vou sair, a frequência operacional, muito pouco abordado por quase ninguém das escolas de trade do Brasil e do mundo inteiro, mas eu comprovei que a frequência operacional para uma modalidade operacional pode afetar seu manejo de risco. Então a frequência operacional deve ser limitada. Para técnicas de day trade, ou swing trade, ou position trading, cada uma tem uma frequência máxima de operações. Porque estatisticamente, se você fizer mais, pode danificar o seu manejo de risco. Estatísticas de horários, existem horários que são melhores, outros não. Para day trade, por exemplo. Pouco capital no teste de 6 meses a 1 ano. Então você vai entrar com pouco capital no começo de 6 meses a 1 ano e comprovar se vai funcionar ou não a sua teoria, a sua tática. E a tática de prever prejuízos, então você tem que identificar, também ter uma tática onde você identifica que a probabilidade dessa técnica funcionar é grande, então você entra na operação e identificar outras zonas onde a técnica não vai funcionar. Então eu vou ficar longe dessa zona que eu identifiquei. No nosso curso Trader Profissional Avançado, nós temos o Congestion Prophecy, um método que prevê prejuízos antes de acontecer. E você precisa também inventar alguma coisa desse tipo, porque evitar prejuízos é fundamental. Tática de prever prejuízos pós-operação. Então, você entrou na operação, você precisa ter algum tipo de método que prevê que vai te dar o stop. E você vai zerar o risco da operação e sair fora, ou vai assumir um prejuízo muito pequenininho ou menor, porque você sabe que pode acontecer prejuízos, certo? Então, isso é um tipo de tática que o meu método que eu uso oficialmente tem, que é chamado de break-even. E só operar depois de comprovar o método com muito dinheiro, certo? Porque o que você vai estar fazendo é um estágio e você vai ter que trabalhar e estudar muito para aprender tudo isso. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, tem no curso Trader Profissional Avançado, certo? Já tem uma metodologia pronta, eu demorei 3 anos para descobrir e comprovar uma metodologia, que é a metodologia Trader Profissional Avançado, que engloba a tática Trend Follower Expert e a tática Reversion Prophecy. Para você saber antes de comprar o nosso curso, caso você queira um método já comprovado, que é o método Trader Profissional Avançado do curso completo, você clica aqui, ou você vem aqui em Curso Trader Completo Bolsa de Valores e Forex. Você, antes de comprar, lê, assista às videoaulas com trades reais comprobatórios, com lucros comprovados ao vivo, gravado antes e depois de demonstrado o horário. A única escola no Brasil que comprova as operações reais na Bolsa de Valores e mercado Forex. Depois de ler, você pode decidir comprar ou não, ou enfrentar a dificuldade de comprovar um método, que é o que eu acabei de ensinar para você aqui. Que pode levar 1, 2, 3 anos para você comprovar um método, e só depois, seguramente, você pode
iniciar as suas operações. Eu já fiz isso com o método do curso Trader Profissional Avançado. E você pode adquiri-lo para você já ter uma tática comprovada em mãos e começar a lucrar no mercado com consistência.